bem? Hoje nós vamos falar sobre obediência e reverência. Na última aula, a gente viu sobre as leis de Deus, que são os 10 mandamentos. Quando Deus coloca para nós esses 10 mandamentos, é porque Ele queria que a gente obedecesse e colocasse em prática. Quem não obedece às leis de Deus está desobedecendo e será de alguma forma punido por aquilo. Tia, mas Deus é castigado. Não, mas a gente deve obedecer. Obedecer às leis. Foram 10 leis que Deus colocou. Nenhuma delas ele diz honrar pai e mãe. Então toda criancinha que não obedecer ao papai ou à mamãe está descumprindo a lei de Deus e não está sendo obediente. Aquela criança que birra, aquela criança que só quer fazer o que ela quer e quando a mamãe, o papai ou a vovó dá uma ordem, não quer obedecer de jeito nenhum, né? Então, a obediência é algo tanto para as crianças como também para nós adultos. Todos nós temos que obedecer aos nossos pais, quem ainda tem, aos avós, quem ainda tem, aos patrões, porque quando vocês crescerem, vocês forem trabalhar, vocês vão ver que também vocês terão que obedecer ao chefe de vocês. Então é uma hierarquia. A gente tem que obedecer a Deus, seguindo e colocando em prática seus 10 mandamentos, amar ao próximo como a si mesmo. Se você se ama demais, você vai ter que amar o próximo. Isso é obediência. Também em casa. Em casa, quem dá as ordens? Quem diz o que deve ser feito? É você ou é a mamãe e o papai ou a vovó e o vovô? Ou a sua madrasta ou seu padrasto? Quem dá as ordens na sua casa? É você? Se for você, alguma coisa está dando errado. Por quê? Porque você é criança e você tem que obedecer a quem cuida de você. Seja quem for, E a reverência, quando a gente diz reverência, o que significa isso, tia? Que palavra é essa? Reverência significa a gente considerar aquilo que é sagrado. E para nós, aquilo que é sagrado, como nós estamos estudando nessas aulas todas, a gente aprendeu que é Deus, que é um ser supremo, sagrado, e que os templos, as igrejas, os templos, seja ele qual for, eles também são sagrados para os seus seguidores. E a gente deve reverência, certo? Ou seja, quando a gente vai para a igreja ou para os templos, a gente não pode ir vestido de qualquer forma, porque a gente deve respeito, deve reverência àquela casa que é sagrado. Eu não posso colocar um biquíni, uma sunga e ir para a igreja. Posso? Não posso? Então, eu tenho que obedecer às leis de Deus e ir vestida para escutar a palavra de Deus que está lá dentro. Muito menos tem crianças que quando vão para os cultos, quando vão para as missas, ficam correndo, atrapalhando a pregação dos padres e dos pastores. Quando a gente, criança e adulto, vai para a igreja ou para os templos, a gente tem que se comportar e assistir a palavra que está sendo lá pregada, Então, ir para a casa de Deus, que são as igrejas e os templos, não significa que é a igreja que vai salvar, é a denominação, não é. Mas é aquilo que a gente vai buscar lá dentro daquela igreja, daquele templo, que é aquele sagrado, onde a gente vai escutar a pregação da palavra de Deus, do evangelho, as palavras que serão inspiradas para os padres e para os pastores pelo Espírito Santo, para que eles falem algo sobre Deus para nós que vamos para lá. Então, primeiro, é ir para a casa de Deus, mas se vestir direito, quando vai para a casa de Papai do Céu, para as igrejas e para os templos, e lá se comportar. Nada de levar celular e ficar durante a missa ou culto assistindo o celular ou jogando no celular. Isso é desobedecer a mamãe e isso é desrespeitar, você não está reverenciando
ao ser sagrado que você foi lá para ver, que é Deus, tá? Quando a gente vai para a igreja, a gente tem que guardar o celular e prestar atenção ao que está sendo dito, tá certo? Então, nada de conversar, nada de balinhas na igreja, né? Tem gente que vai, crianças que vai para a igreja, chega lá, pede a mamãe dinheiro e sai, vai comprar, volta comendo salgadinho, volta comendo fruta, volta comendo aqueles lanchinhos que vocês gostam. Então, isso é desrespeitar, é não reverenciar a Deus, tá certo? Ao sagrado que está lá dentro desses templos. Então, eu quero depois, eu vou saber de vocês através das tarefinhas, quem é de vocês que obedece ao papai, à mamãe, ao vovô, à vovó, ou seja, aqueles que cuidam de você, e se você também obedece a Deus, cumprindo aqueles 10 mandamentos que a gente estudou na aula passada, tá? E quem aqui faz referência, né? Reverencia esse ser sagrado quando vai à casa de Deus, que são as igrejas e os templos. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula. Um beijo!